E o Repercutindo deste sábado está no ar a partir de agora, sempre abordando os temas que ganharam repercussão durante a semana. Muito boa tarde para você que está em casa, que nos acompanha todos os dias nos nossos telejornais e que aos sábados a gente faz esse balanço por aqui. Cumprimentar os amigos que vão fazer o programa conosco no dia de hoje. Começar com o meu querido Cabo Paulo. Muito boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui de novo. Mais uma vez, boa tarde a você, Dilson Oliveira, aos colegas Diego Barbosa, Aline, professor Marco Aurélio, ao nosso telespectador que sempre nos acompanha com esse compromisso às 12h30, todo sábado aqui na TV Jornal. Muito bem. Cumprimentar meu amigo Diego Barbosa, o nosso gerente de jornalismo. Está aqui com a gente mais uma vez. Tá? Seja bem-vindo de novo, viu, Diego? Muito obrigado. Ele gostou. Gostou da cadeira. Voltou, né? Muito obrigado, boa tarde a todos. E Magrinho disse semana passada que eu falei muito, viu? Hoje eu vim muito mais para ouvir. Tendo aqui ao lado Marco Aurélio, sou fã desse verdadeiro mestre, então eu estou aqui para aprender também, tá? Muito mais do que falar qualquer coisa. Boa tarde ao telespectador. Muito bem. Deixa eu cumprimentar também a nossa quase cantora de forró, Aline Souza, está conosco também. Boa tarde, Eu vou começar acreditando nisso, algum dia desses, mas boa tarde para você que nos acompanha nesse sábado. Diego. É só dar um dó, é que ela não acredita, né? Eu estou sabendo que a casa aqui está cheia de músicos, viu? Né? Cheia de músicos. Não fazem uma banda porque não querem. Mas vamos ver se a gente faz até o fim do ano um especial, né? Vamos. Professor Marco Aurélio, Magrini, Barbosa e você. E é você que nos acompanha, sempre prazerosa a nossa tarde. Muito bem. Professor Marco Aurélio, muito obrigado pela presença mais uma vez conosco. Seja bem-vindo. A gente tem muita coisa para debater aqui hoje, viu, professor? Verdade. Muito obrigado. Boa tarde, né, ao telespectador, né? Boa tarde a todos, ao Paulo, a Aline, Diego. Né? É muito bom fazer um programa porque eu conheço o Diego nos bastidores, né? A gente conversa nos bastidores, mas em rede agora pela primeira vez, para o estado todo, né? Uma grande estreia, né? E voltar aqui, Dilson, é muito interessante porque eu gosto muito desse programa, acompanho ele nos sábados e tá no lado de cá, é muito bacana também. Muito bem. A semana ela foi bastante agitada aqui na cidade, né? Verdade. Começamos com aquela notícia negativa da Feira de Gato, que daqui a pouco a gente chega nela também. Tivemos já na segunda-feira, ou no comecinho da semana, a vinda do secretário de Defesa Social do Estado aqui para Caruaru, numa espécie de abafa de tudo que está acontecendo na cidade. Mas, infelizmente, os casos de violências não deixaram de acontecer, como os homicídios, a gente já aí beirando bater o recorde do ano passado, e inclusive também com coisas novas na área da segurança pública aqui na cidade, e infelizmente coisas novas e negativas, como essa semana a gente viu, na noite de quinta-feira, uma discussão de trânsito no centro da cidade, praticamente no centro da cidade do Maurício de Nassau, quando na verdade um camarada sai lá, puxa um revólver e depois da discussão termina alvejando o outro a bala. É aquela coisa que a gente sempre tem dito aqui, né, amigos? A gente se surpreende hoje com uma coisa, daqui a pouco acontece uma pior e a gente fica se perguntando onde é que a gente vai parar. O secretário de Defesa Social veio aqui à cidade, anunciou algumas medidas. Na quarta-feira, né? Entregou viaturas, mas pelo menos a gente vai ficar esperando ver esse resultado a partir de agora do que vem pela frente, né? Parte dessas viaturas, inclusive, para substituição de algumas que já estavam aí, né? Já estavam em tempo de fazer essa troca, né? Mas, de fato, ele veio aqui na quarta-feira, o secretário de Defesa Social, o Antônio de Pádua, para que pudesse, então, ter um posicionamento do governo do Estado após a ida da prefeita Raquel Lira semana passada ao governo do Estado, até lá no Palácio do Campo das Princesas, em Recife, com representantes da sociedade civil organizada. Então, o governador decidiu, na semana seguinte, esta semana, última quarta-feira, enviar o secretário para Caruaru. Entendo que, na verdade, como um reposicionamento político, né? Raquel Lira disse que levaria o mesmo grupo esta semana novamente a Recife em busca das respostas aos questionamentos apresentados semana passada, mas o governador também não estaria na quarta-feira. Houve, então, a decisão de que o secretário viesse para Caruaru em uma reunião com o mesmo grupo para se posicionar sobre qual seria a atitude do Estado diante desse caos que vivemos na segurança pública em Caruaru. E assim foi feito. Ele veio aqui. Eu acho que foi um ato político importante do governador, mas o que a gente espera, acima de tudo, é a prática, né? De fato, que a gente tenha a contenção da violência
na sociedade, nas comunidades onde nós vivemos. Ele veio ao nosso dia, inclusive a gente conversava eu disso com o secretário Antônio de Pado, e ele colocou, né, muitas questões que iria colocar realmente em Caruaru para que a gente diminuísse efetivamente o número da criminalidade, e volta mais uma vez aqui, mas sem muita resposta a que dá, né? Porque é como o Diego Barbosa falou, a população ela não vê efetivamente ações que concretizem essa diminuição, né? Enquanto eles discutem, a gente diminuiu, a gente está aprendendo, os números aí estão aí para mostrar, sim, mas a violência continua, os homicídios continuam de maneira muito evidente, com números assustadores. Eu observo, de certa forma, a semana passada, acho que eu tocava no assunto aqui com o grupo, nós falávamos sobre a questão do estado de letargia em que nós estávamos. A questão crescente das problemáticas, quando se fala e os homicídios estão acontecendo, e eu creio que as situações elas vão continuar, porque tem uma série de fatores que englobam essa situação. Não é uma visão pessimista, nem tampouco um mergulho em fomentar o desequilíbrio, antes pelo contrário, é uma analogia um pouco mais pragmática. Eu imagino que esta questão da ação do secretário de Defesa aqui na cidade faz parte do processo, quando a gente cita que é uma questão de um ato político, o ato de saída do gestor municipal até a capital pernambucana em busca de respostas é um ato político, porém o estado de letargia, daquela coisa parada, de não estar presente, parecia que não existia gestão no estado. Eu acho que nós saímos deste campo, então um lado positivo. Então quando o secretário de Estado vem, é a presença do governo e diz assim, olha, não tem ações práticas ou rápidas. Eu acho que tudo está fazendo parte, aí eu tenho que ser pragmático e dizer o seguinte, faz parte de um processo de planejamento, é o que se pressupõe, é o que se observa. Os dois lados saem do estado de sua zona de conforto, abre aspas, se é que isso é área de zona de conforto, para dar uma satisfação. E nós, sociedade, no entremeio, buscando que fique mais rápido. Mas eu até acho, né, professor Marco Aurélio, que assim, querendo ou não, o fato do secretário vir a Caruaru é um gesto importante, mas isso precisa ser transformado em ação e para já. Infelizmente, esse conceito de imediatismo, a gente está precisando disso. Por mais que haja planejamento, mas a gente precisa de ação agora. Eu penso numa questão que vem do que ele fala, mas chega onde você coloca. É que o governo do estado passou 3 anos quase em negação. O Pacto pela Vida estava funcionando. Eles tinham dificuldade até de negar que o pacto tinha afundado. Foi preciso, inclusive, um dos idealizadores do pacto, o professor Luiz Raton, vir a público e entrar numa polêmica com o governo para deixar claro que estava claro para todos nós, que o pacto tinha afundado. Isso. Então, esse é o primeiro gesto, ele estava em negação. Segundo momento do governo do estado foi o de esconder-se. Que ele se escondeu, né? Faltava uma comunicação mesmo. Né? Faltava a comunicação. Muito ausente. Aí, nesse terceiro momento, que você começa a ter toda uma questão política, toda uma questão também da população não estar mais aguentando, e aí as respostas políticas vêm de vários lados, naturalmente eles precisam se mexer. Agora, uma vez que eles estão se mexendo, pelo menos estão se mexendo em chegar aqui diante de nós, da população, né, dos meios de comunicação da cidade e da região, e olha, vamos fazer isso. Claro que essas ações são poucas nesse momento, mas também porque você não combate violência do dia para a noite. Obviamente o resultado demora um pouco. Isso. Mas eu acho bom pelo menos sair do estado de negação, porque havia um estado de não, tudo bem, tá né? tudo bem. Eu fui assaltado em Paris, não fui assaltado em Recife. Isso. Chegava Isso É o cúmulo de tudo. Isso. Será que esse governo está se mexendo realmente agora? É sensibilizado com o que a população já vem sofrendo há muito tempo, já que passou quase que 3 anos dormindo, acreditando que estava tudo bem? Ou isso não é mais a aproximação que a gente tem com a eleição de 2018, que tem que mostrar alguma coisa agora, porque senão o desmantelo é maior ainda lá na frente? Olha, o calendário eleitoral sempre está no evidência, horizonte. né? Está no horizonte. E também porque é o seguinte, se você pegar uma pesquisa ali de 2016, aqui no Agreste, o índice de aprovação de Paulo era muito baixo, no Agreste principalmente. E foi no Agreste que começaram a ter grandes momentos políticos da oposição. Oposição essa lá no PSDB, no Democratas, que tem ministro de Estado.
né, e que vai redundar, inclusive, na prefeita do município, no Armando Monteiro. Então, com esse pessoal começou a se mexer, e isso, claro, precisa ter do outro lado de lá, precisam se ajeitar. Então, o calendário eleitoral é parte do processo. Agora, também a população, de uma maneira geral, sociedade civil organizada também, imprensa, não é só o povo também no geral, todos esses atores acabaram. Eu concordo com o professor, nisso. porque chega um momento que não dá mais para calar, né? Você chegou num patamar que ou eu respondo ou eu respondo. Porque... Mas não adianta responder. Mas acontece, disso, Dilson, que assim, eles tinham que mostrar a cara em algum momento. Eu não poderia mais ficar no meu lugar esperando que todo mundo ficasse gritando sociedade, cadê? Mas cadê as ações? Tinha que dar uma resposta. O professor Marco Aurélio sabe muito bem disso, que hoje nós não sabemos como será daqui a um ano, mais ou menos, que é o período da eleição. Mas hoje, a principal pauta da campanha em 2018 é a segurança pública. Então, se o governo do estado não faz nada agora, não contém isso agora, enquanto tem um mínimo de tempo... Vai fazer o quê para o ano? Ele vai fazer, ele tá perdido. Ele exato. tá perdido, tá dando munição para a oposição. Por isso que eu digo que a preocupação maior é com 2018 do que com o que o próprio povo está sentindo atualmente. Mas, Dilson, isso é uma discussão, infelizmente, de muito tempo, de governo, sabe? E eu acho que é uma questão histórica do país em que a gente vive. Infelizmente. Eu não vejo esse momento de estado de saída do campo, de dormir, ou estado de negação, como citou o professor, como sensibilidade ao momento. Eu não vejo essa questão como sensibilidade, antes pelo contrário. Naturalmente, esse viés de 2018 da política, isso é um assunto que é de forma permanente, todos os dias, a cada ano. O problema é que não se sabe a que estado de vibração ficou toda essa cúpula governamental inerte durante tanto tempo, e você mergulhar um processo desse, o Estado, numa situação tão dificultosa que nós vivenciamos isso sempre. Quando a gente discute essas questões, que nós analisamos ponto a ponto, você olha para trás, você imagina guias eleitorais, você imagina propostas registradas no cartório eleitoral de períodos de campanha. Aí você vê, quando se olha, 2 assuntos básicos que vão permear a vida. Se numa época que nunca foi confortável, ou mais ou menos, ou numa época difícil que vivenciamos no país e nesse estado, você observa que esta mesma plataforma voltará com a mesma maneira, buscando soluções que você passa 3, 4, 5, 3 anos uma nova renovação de mandato e você não consegue colocar isso em prática. Quem domina os efetivos policiais, né, de repressão da violência, de investigação da Polícia Judiciária, é o governo do Estado. Né? Então é nele que vai residir, né, a maior parte da responsabilidade. Agora, é importante você estabelecer uma parceria administrativa. Isso é civilidade. Isso é coisa de lugar civilizado, né? Você tem uma parceria administrativa que você vai organizando os gargalos. Porque os gargalos de uma cidade não é só o efetivo policial, mas o trânsito, né? As câmeras de segurança na cidade, isso pode ajudar muito. Elas ajudam o trânsito, mas elas ajudam também no monitoramento. Você vai ter as questões da iluminação pública. Câmeras, né? Cadê as câmeras? Exato. Cadê? Inclusive as de trânsito, cadê? Não existem, isso ajuda, né? Isso ajuda. E uma outra coisa, na questão social também seria interessante, por exemplo, você ter programas de educação que trabalhasse, por exemplo, com a abertura de escolas aos domingos, aos sábados, para a comunidade, dar a essas crianças, né? Exato, dar às crianças, aos jovens, ambiente para fazer alguma coisa. Minha mãe e meu pai dizem assim às vezes, olha, cabeça vazia, oficina, né? Diabo, né? Então, o jovem tem muita energia. Isso. E essa energia não é canalizada hoje na nossa cidade, no estado, para coisas interessantes, para coisas desde a arte até o esporte. Para essas políticas serem implementadas, por exemplo, o professor observou de que é necessário que poderes constituídos de forma civilizada transitem, mesmo com pensamentos ideológicos divergentes, que é o que a gente mais, essa coxa de retalho, quer fazer política partidária neste país. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que a gente continua, voltando à questão de campanha, de promessa que a gente sabe que não se cumpre, né? Que não tem condições de se cumprir, por que a gente continua acreditando e se apegando a elas e botando as mesmas pessoas, ou mesmo, não as mesmas pessoas, mas o mesmo perfil
para gerir? Eu estou falando desse nosso país, do Brasil, do nosso país. Claro. Isso vem de uma tradição muito antiga, desde a monarquia a gente pensa assim, o brasileiro tem muito esse apego a essas questões clientelistas, patrimoniais, patriarcais, que levam a gente a acreditar mais ou menos no mesmo estamento, no mesmo tipo de pessoas e situações. Isso é muito comum. Então as famílias que se organizam em oligarquias, principalmente no Nordeste, e essas oligarquias se perpetuam. Tá? Mas aí é que está. É possível você mudar? Com dois aspectos. Um aumento da conscientização a partir da educação. Acho que isso é um ponto. Isso sim tem uma possibilidade de mudar. E a gente é tão metido a desenvolvido, né, a tecnológico, né? Mas infelizmente na essência continuamos no mesmo patamar reproduzindo de representatividade. porque a gente reproduz, a gente tem só saímos da fofoca para o WhatsApp, por exemplo. Mas o que a gente ainda reproduz são os mesmos mecanismos, né, de organização política. Mas se você colocar na mesa um outro trabalho, por exemplo, educação, conscientização e organização, isso mexe. Né? Por exemplo, só dar um exemplo, quando aquele evento da TV Jornal, que eu tive a oportunidade de ir, né? Com as comunidades, que a gente fez com as comunidades e conversando com as comunidades e empoderando, quer dizer, ajudando no empoderamento da comunidade para que o poder político não venha de cima para baixo, mas que saia de baixo para cima, porque aí eu apresento o problema desde a minha rua, né, até o da cidade. E pensar uma coisa, antes da gente viver no Brasil, a gente vive na cidade, entendeu? Isso. Então, pensar desde o problema da rua, por menor que pareça, ele está dentro de um conjunto maior de coisas. Quando você fala na questão da educação, ela é fundamental porque a gente, formando cidadãos críticos, né, a gente consegue perceber, né, aquilo que está ao nosso alcance e o que não está, a gente buscar, né, a quem é realmente de competência. Então, dar esse acesso, possibilitar a questão da educação, né, cada vez mais, eu acho que é por aí que a gente caminha. Exato. A minha opinião é que tem que alguém ter a iniciativa de chegar para o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, e dizer, olha, o papel de vocês não é só cobrar imposto, não. Não é só cobrar do cidadão e depois transferir responsabilidade, não, que é o que a gente está vendo aí. A gente viu a semana começar com o quê? Com a notícia negativa da Feira de Gado de Caruaru. Será que foi preciso vir uma grande rede de televisão para cá para mostrar aquilo ali? Que ninguém aqui se antenou que aquilo já vinha acontecendo há muito tempo. Será que foi preciso ir alguém lá dentro do Curral do Gado e matar um boiadeiro lá de Riacho das Almas para aquilo repercutir? É profundamente lamentável aquela situação que vem uma coisa puxando a outra. Voltando para o começo do programa, é a violência já afetando o lado econômico da cidade, mostrando que o município está perdendo para municípios da região. Quando o quê? A violência. Aí a polícia vai e se defende, dizendo que tem policiamento, o município diz que tem policiamento lá dentro, coloca viaturas... Mas que estratégia é essa? Que estratégia é essa? Porque não bota a cavalaria lá dentro da feira para tomar conta da feira de gado. Claro, com viatura também presente. Mas a cavalaria seria muito mais interessante fazer aquele trabalho ali e tentar oferecer um pouco de segurança a quem vai ali, que vai com muito dinheiro, que é dinheiro vivo que circula ali. E aquilo ali não é aquilo ali é dinheiro para o município, viu? Claro. Ali é dinheiro do município, que gira no município. Porque... Não é porque eu tô cedendo ali um espaço para eles ganharem dinheiro lá. Não é dinheiro que volta para o município. Ninguém é negócio. Exatamente, pagam R$5. A informação que a gente deu na reportagem essa semana, R$5 por cabeça de gado. Até o boi paga para entrar. A política desenvolvimentista parece que, ao que parece, você olhando para os anos, você vai olhando para trás e olha para o momento que, quando você vê a repercussão de uma matéria como esta, que mostra as vísceras da problemática daquele ambiente, aí você vê que a política de desenvolvimento, ela tem um olhar para outros segmentos de feira que nós vamos discutir daqui a pouco, e uma feira que tem uma história, desde se brincar a fundação da cidade, que é a comercialização para a venda desses animais, que é a Feira de 55 Gado. anos. 55 anos, então, com tanto tempo, que ela enquanto organização ali, mas pressupõe que a questão da comercialização venha desde os primórdios, na realidade. Sim. Quando a gente olha, então, enquanto observa, enquanto organizar aquele ambiente, você vê que a política é apenas do desenvolvimento na falácia, porque desenvolver, receber os impostos gerados a partir dali. Então, você não vê uma política de estratégia para que aquilo crie-se
dignidade, porque tem um monte de animais assim amontoados, até por uma questão sanitária complicada. Então você vê que deveria ter uma verdadeira força-tarefa para criar infraestrutura, segurança, todo o processo, que a gente envolve apenas, inclusive assuntos um pouco falados em período de campanha eleitoral, que talvez não chamem a atenção. É muito fomentador da questão econômica, mas porém colocada, alijada de um processo de discussão, como a Feira da Sulanca, por exemplo. Veja só, aí tem outro aspecto também. Para quê? Para que as feiras de Caruaru são patrimônio cultural e material brasileiro, inclusive a Feira de Gado? Patrimônio cultural e material brasileiro. Um bem nacional. Patrimônio cultural. Um bem nacional. Para se acabar daquele jeito? Mas sem investimento. Para colocar as pessoas em risco de vida ou de morte? Isso não pode acontecer. O IPHAN deveria também estar atuando, não apenas na Feira de Gado, mas as demais, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Que me parece que começa a se pensar mais consistentemente e de maneira mais estratégica também, a feira como um todo do Parque 18 de Maio, mas a Feira de Gado também faz parte desse complexo e também é patrimônio cultural brasileiro, um patrimônio nacional, e deveria ser cuidado de maneira totalmente diferente. Aliás, ser cuidado, não o que está acontecendo hoje. Bem, um dos pontos que eu percebo claramente é que você tem uma estratégia do Estado muito reativa. Porque quando repercute, quando estoura, mas a estratégia proativa, que é aquela que você tem que fazer o plano e começar a executar, inclusive, a gente tem que começar a sair de políticas de governo para políticas de Estado. O que ocorre muito, e o Pacto pela Vida, inclusive, é um exemplo interessante, é que é o mesmo governo, é o mesmo partido, 11 anos no poder, e o plano foi destruído dentro do próprio governo. Você vai olhar uma coisa interessante. Imagina quando transfere de um governo para o outro. Quantas coisas a gente não vê, até a pintura muda. Mesmo sem precisar. Mas é verdade. Então, esse é o problema com isso, deixar a sua marca, dizer, olha, sou eu agora. Isso. E quando não se destrói aquilo que foi construído, né? Isso. E não se dá continuidade. Isso. É uma pena, né? É uma visão tão pequena, né? É pequeno. E outra, isso atrasa todo o processo. Exato, atrasa a máquina pública e, obviamente, a sociedade. Né? Se você olha para a Feira de Gado, você olha para o processo econômico, cultural, político e turístico da cidade. Por quê? Porque as feiras, como patrimônio, elas são algo que Caruaru vende. Isso. Né? Eu tive a oportunidade de ir para o Uruguai, estava há 10 dias no exterior, e quando a gente fala em Caruaru, as pessoas ligam a algumas coisas, né? Ligam ao forró, e ligam ao São João e ligam às feiras. É a primeira coisa que vem na imagem de alguém quando você fala em Caruaru. Mas se uma pessoa dessa sabe como a feira está, né? Dificilmente vai querer vir aqui. Infelizmente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o Repercutindo de hoje. Não sai daí não. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Repercutindo deste sábado aqui na sua TV Jornal. Deixa eu passar a bola agora aqui para o nosso amigo Paulo Magrini. Quer puxar o primeiro tema desse bloco agora, né, Paulo? Verdade, Dilson. Um assunto também que chamou muita atenção essa semana, já que no bloco anterior nós falávamos sobre a questão e pincelamos o universo das feiras, a partir da Feira de Gado, aquela matéria toda, e não dá para não ligar esse assunto a um pulmão econômico observado, que todo mundo chama que é o pulmão econômico de Caruaru, que é a feira da Sulanca, e essa semana a criação de uma secretaria pelo governo municipal, de um campo específico para trabalhar esse universo tão complexo, que primeiro o conjunto das feiras de Caruaru, que certamente o que foi observado na fala do secretário José Pereira, não é, que tem uma tradição dentro desse universo quando se fala das festas de São João, da questão da cultura, e ele deu uma fala, ele citou muito bem essa preocupação permeando essa coisa da preservação cultural e do olhar que se vai ter para essa questão desse universo. Se bem que o bojo desta secretaria é para trabalhar a questão, principalmente o gargalo econômico, que é de macro visão positiva, que é a Feira da Sulanca,
os outros conjuntos de feiras, mas principalmente no que concerne, já que ela está ali no Parque 18 de Maio. Dentro dessa perspectiva, há o trabalho de revitalização, de adequação àquele universo e que traz um campo de discussão muito importante do ponto de vista. E antes de passar para vocês, apenas dizer o seguinte, sabe-se da macro importância dessas feiras e da complexidade, mas sempre esse universo esteve ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até porque a questão é comercial e que liga diretamente a vidas que sobrevivem e comercializam. Por isso essa grande preocupação. Aí eu jogo para vocês a discussão, seria de fato a necessidade de se criar, do jogo andando, uma secretaria exclusiva para tratar só de feiras, e se vai ser sancionado. Eu quero ver qual vai ser o papel realmente dessa secretaria, e estou torcendo que ela não sirva somente de cabide de emprego para muita gente. Agora, e quero ver na prática o que é isso que querem fazer, porque não disseram ainda até agora o que é que querem fazer, qual é o espaço que vão ampliar ou fazer alguma coisa ali. Conversava até com o Irã Carvalho na Rádio Jornal, e ele falava que entrevistou o José Pereira, e ele falando muito na questão da imagem da feira. Então, se só a imagem da feira vai resolver os problemas que as feiras de Caruaru enfrentam, eu não sei. Eu vou ficar torcendo, acredito muito, confio muito no trabalho que o Pereira já desempenhou aqui na cidade, na Fundação de Cultura. Muita gente já questiona que não é a pessoa ideal para ir lidar com feira aqui na cidade. Mas vamos ver se na prática isso vai realmente sair do papel, ou se a gente está vendo o lançamento pelo lançamento apenas de mais um projeto e que lá no final não vai surtir muito efeito. Vamos aguardar para ver. Agora, eu particularmente fico muito desconfiado com essa maneira de como o projeto foi lançado, sem dizer muito basicamente o que é que querem fazer. Veja só, eu acho assim, que em relação a Pereira, vale nós darmos um voto de confiança, porque... Inclusive, conversando com ele aqui ontem, né, ele esteve aqui para participar do nosso dia, e a gente conversava antes, né? Primeiro, pelo que nós conseguimos coletar, é de fato uma requalificação, que está mais do que na hora. Claro. Né? Já passou da hora, inclusive, de algumas situações ali serem resolvidas, como por exemplo o terreno da Fundac, né? Se faz chuva, é lama, poça d'água, se faz sol, é poeira. Nós já fomos algumas vezes ali, principalmente no fim de ano. Exatamente. E a gente sabe que a comercialização ali é extremamente difícil com a quantidade de pessoas que a feira recebe, principalmente na área da Fundac. Aqueles que ficam mais afastados, né, muito mais próximos de onde ficam os carros estacionados ali, mais para o lado do atacadão, é horrível. Ninguém chega lá para comprar não, a não ser que você conheça alguém que comercializa lá e vai lá buscar, senão não tem condição, não tem estrutura adequada para essas pessoas trabalharem. Então já passou da hora de se fazer esse trabalho. Então, primeiro é esse trabalho de requalificação. Junto com a apresentação da Secretaria Extraordinária da Feira, que vai cuidar especificamente do Parque 18 de Maio, foi apresentado também um projeto no valor de 7 milhões e meio, quase 7 milhões aí, com um custeio do Ministério das Cidades, do Governo Federal e o restante do município, para essa requalificação. Essa história da requalificação da área comercial da Feira da Sulanca, que é um preparo para depois fazer o processo de transição para uma área fina. Tem um detalhe aqui nessa questão toda, é que os dois desafios são muito claros, mas eles estão ligados a uma área só. Tanto a transferência quanto a requalificação está ligada a uma questão de urbanização e urbanismo. Né? Você precisa ter acesso, as pessoas não conseguem chegar bem, o comprador se sente muito mal, o vendedor também não está bem colocado e é o pão das pessoas. Isso. E aí você tem que pensar o seguinte, vamos pensar em estratégia política. O ministro da cidade quem é? Bruno Araújo. Do PSDB. E Raquel Lira também é do PSDB. Aí ela tirar o Departamento de Feiras e Mercados, fazer uma reorganização do fluxograma, do organograma da prefeitura, transformar isso na Secretaria Especial, porque é melhor, talvez, para conseguir esses projetos, essas verbas, porque se há um ministério que ainda tem algum dinheiro no Brasil, sem ser o da saúde e o da educação, que é verba vinculada, é cidade. Muito bem colocado. Então, talvez esteja aí está um pensamento de estratégia política. Se vai dar certo ou não, né? Temos que esperar um pouco.
né? Mas o ponto político que eu queria trazer era esse. E Muito aqui bem. ela está tentando ligar-se com a... E que é uma visão estratégica, Sim. ninguém vai dizer politicamente. O que vai acontecer na sequência vai seguir um organograma planejado. Agora, que é um ato estratégico positivo de forma política, que a gestão tem, porque você criar, tratar como uma visão macro de que a feira não sempre foi observada sob o guarda-chuva de uma secretaria. E você cria uma secretaria nesse ponto. Pois não, seu Dilson Deixa eu Oliveira. dizer uma coisa aqui ao meu querido Cabo Paulo. Diga. Primeiro que eu não estou atirando pedra antes de fazerem nada não, viu? Eu estou apenas incorporando em mim o sentimento da maioria dos sulanqueiros de Caruaru e da região que já foram tão enganados e ninguém vê sair nada do papel. Por isso minha descrença também nesse projeto. Outra coisa, você levantou muito bem a tese da requalificação de tudo ali. Se fala em tudo. A Feira da Sulanca não tem muito problema ali no setor da Brasilite, não. Vai lá que você vê o sulanqueiro que trabalha ali, não tem muito o que reclamar, não. Agora, ande como você colocou no setor da Fundac, e ninguém fala nada da Fundac. Quando a gente toca no assunto, e na Fundac, vamos fazer o quê? Ali é mais complicado porque o terreno é particular. Então. Mas a prefeitura vai lá toda semana e arrecada dinheiro. Mas está Por que não faz alguma coisa? Mas se está alugado ou está cedido, isso é uma parceria com o município. A partir do momento que aquela área está incorporada à ação do município, o município tem responsabilidade sobre ele. Mas não assume. Eu imagino, não sou especialista Todas as vezes na que a gente questão toca nesse do assunto direito. aqui, dizem logo, ali é mais complicado porque é da Fundac. Agora os sulanqueiros dizem que do dinheiro que eles pagam, uma parte fica com a prefeitura, outra parte fica com o dono do terreno, outra parte fica com não sei quem, e por aí vai. Deixa eu perguntar ao professor Marco Aurélio. Quem quer transferir feira, professor? Vai gastar 7 milhões ou mais num lugar para depois dizer, não, vamos tirar daqui agora levar para outro canto. Dá para acreditar nisso? Aí é onde está o grande desafio. Se você vai gastar 7 milhões, claro que pelo que eu entendi é num projeto mais geral, incluindo na pesquisa, né? Mas ainda que você gaste que seja R$1, o que interessa é que quando você gastar, você tem que saber como vai fazê-lo. E como é que você faz isso? Por exemplo, se você vai gastar aqui esse terreno, você tem que pensar tanto na questão do terreno hoje como no pós. Se vai transferir, esse é o que a prefeita vem dizendo na imprensa, que ela vai transferir, é que se ela vai transferir, você precisa já pensar no segundo plano, requalificação do ambiente que vai ficar. Aquilo não pode ficar uma favela ou uma coisa abandonada assim que os sulanqueiros tiverem de sair. É preciso realmente, já que vai gastar, já gaste deixando o ambiente preparado para o porvir, para aquele momento depois virar um parque, um ambiente cultural, um ambiente, o que for. Mas precisa já pensar nos 7 milhões, nos 10 milhões, nos 100 milhões, precisa estar já pensado e tem que ser planejado. Eu prefiro, em certos momentos, aguardar, mas não abro mão também da observação do colega, onde é o seguinte, já são tantas pancadas ou são tantas coisas que não caminham. Então, eu compreendo a fala do Dilson e nós estamos vamos aqui, aguardar. Magrino, mas nós somos população também. Exatamente, Claro, por isso mesmo. Nós somos sociedade também. E convive com toda a né? dificuldade Convivemos com toda essa que a dificuldade. feira traz. Ou Né? nós não vamos à feira ali no sábado e não passamos percalços, perrengues, sabe? De N situações, seja de segurança, seja de infraestrutura. Ou não é, professor? Sem dúvida, calçada quebrada. Calçada quebrada. Lama escorrendo, o trânsito que não o trânsito sem funciona. funcionar, falta de estacionamento. De tudo um pouquinho. Né? Você às vezes traz alguém para Caruaru e quer levar lá. Não quero. E tem uma dificuldade. Não quero, professor, me perdoe. Não, isso. enquanto estiver naquela forma, não dá. Inclusive, Tem eu locais não consigo que nem, as pessoas não dá. estão comercializando Eu entendi o que o professor na própria quis dizer, lama, mas- né? Imagina quem vem de fora e vê uma cena com aquela. Dentro da própria lama. Beleza, vamos fechando aqui o programa de hoje, agradecendo aqui aos nossos participantes. Professor Marco Aurélio, muito obrigado, bom tê-lo aqui de novo conosco, viu? Para mim é um prazer, né? É sempre uma bancada muito, muito interessante, muito aberta. E é um programa muito interessante porque a gente pode olhar no olho, conversar e conversar com a população também, né? Isso é um diferencial, muito bom. Com certeza. Assim a gente finaliza o nosso Repercutindo de hoje, agradecendo a você de casa também pela sua audiência. Abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana e na segunda-feira a gente se reencontra aqui nos nossos telejornais. Até lá, se Deus quiser.